Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Caldas. Mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre a ligação iônica e sobre a ligação metálica. Mas antes, a gente vai responder uma dúvida. Por que os átomos se ligam? Qual o objetivo deles fazerem ligações uns com os outros? Tá? Bom, qualquer tipo de ligação química entre dois átomos só se estabelece se o arranjo resultante das interações entre seus núcleos e seus elétrons possuir mais baixa energia que a energia total dos átomos isolados. Assim, podemos dizer que os átomos se ligam para assumirem uma condição de mais baixa energia. Então, quando eu tenho a união de dois átomos, essa união tem por objetivo fazer com que o sistema fique com mais baixa energia, porque os átomos sozinhos eles possuem uma energia muito alta, devido aí à atração de prótons, elétrons e a própria repulsão entre os elétrons. À medida que eles se ligam, eu consigo diminuir essa energia. Quais são os dois princípios básicos, tá, que fazem um átomo ter menor energia ao fazer ligações? Em 1916, os cientistas Lewis e Cousot associaram a condição de mais baixa energia a dois fatos. Primeiro, a tendência dos elementos com 8 elétrons na camada de valência a aparecerem isoladamente. Então, a gente vai perceber que os gases nobres são átomos que não se ligam espontaneamente a outros átomos. Por quê? Porque eles já possuem 8 elétrons na sua camada de valência. E ter 8 elétrons na camada de valência é sinônimo de estabilidade eletrônica. O outro fato é a tendência que os elementos se manifestam de perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Que nós vamos ver que perder, ganhar ou compartilhar elétrons vão ser características das ligações. No caso da ligação iônica que nós vamos estudar hoje, é perder e ganhar elétrons. E na metálica nós vamos ver que todos perdem. Bom, então as ligações são regidas por uma teoria chamada teoria do octeto. Ou seja, um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada mais externa, quando apresentam 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Então, nós percebemos aqui, ó, pela distribuição eletrônica em subníveis dos gases nobres, que todos os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. Você vai somar aqui os elétrons do subnível S e do subnível P. Então, 2 mais 6 vai dar 8. Com exceção do hélio, que é o único gás nobre que não vai ter 8 elétrons na camada de valência, vai ter apenas 2. Então, o hélio obedece à regra do dueto, que a gente vai ver, tá? Que também acontece com outros compostos que fazem ligação covalente. Então, os átomos vão se unir a fim de alcançar esses 8 elétrons na camada de valência. Nós sabemos que o número de elétrons da camada de valência é em função do número da família A. Essa teoria é aplicada principalmente para os elementos representativos da família A, sendo que os elementos de transição, que são da família B, não seguem obrigatoriamente esse modelo. Embora existam muitas exceções a essa regra, ela continua sendo utilizada por se prestar muito bem como uma introdução ao conceito de ligação química e por explicar bem a formação da maioria das substâncias encontradas na natureza, tá bom? Então a gente vai perceber que a maioria das ligações químicas, no fato, ligações iônicas, que nós vamos estar estudando, relacionam elementos da família A, porque esses elementos obedecem bem a essa teoria. Bom, então, existe aí 3 tipos de ligação química. A iônica, que é caracterizada pela transferência de elétrons. Então, eu tenho 2 tipos de elementos. Eu tenho um metal, certo? E eu tenho um ametal. Ou eu vou ter um metal mais hidrogênio. Como é que eu vou saber, professor, se esse elemento é classificado como metal, como ametal? Olhando a tabela periódica. Nós temos aquela divisão que nós conhecemos bem. O extremo esquerdo da tabela periódica vão ser os metais, o extremo direito, tirando a última coluna, são os ametais. E o hidrogênio é aquele elemento que está lá na família 1A. A ligação covalente ela já se dá pelo compartilhamento de pares eletrônicos. A gente vai ver que ela acontece entre ametal mais ametal mais hidrogênio ou hidrogênio mais hidrogênio. E nós temos a ligação metálica. A ligação metálica ela acontece quando eu tenho cátions de elementos metálicos
envoltos numa nuvem eletrônica. E ela acontece entre dois metais do mesmo elemento ou metais de elementos diferentes. Estudar essas características nós vamos estar estudando através dos exemplos, tá bom? Então, só quero agora que, junto comigo, você classifique cada uma dessas ligações como iônica, covalente ou metálica. Olha só, o açúcar que é utilizado na sua casa é a sacarose, C12H22O11. Eu tenho carbono, que é ametal, hidrogênio e oxigênio, que é ametal. Então, se eu tenho ametais e hidrogênio, quer dizer que a ligação é covalente. Ametal mais hidrogênio, ligação covalente. Agora eu tenho o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Aqui eu já tenho um metal mais um ametal. Então, se eu tenho metal mais ametal, a ligação vai ser classificada como iônica. Como eu falei, a gente só está classificando as ligações, depois eu vou estar estudando como é que a gente faz uma a uma. E nós temos um troféu de campeão de Copa do Mundo da FIFA, feito de ouro. Então, se só tem ouro aqui, eu só vou ter átomos de metal, e aí a ligação vai ser classificada como metálica, certo? Então, ligações metálicas. Então, nós vamos estudar nessa videoaula a ligação iônica e a ligação metálica, tá? Como é que é a ligação iônica? Então, ela é caracterizada pela transferência definitiva de elétrons. Então, eu vou ter um elemento A cedendo elétrons para um elemento B. Quem será esse elemento A? O elemento A vai ser o que vai ceder elétrons, o elemento B vai ser o que vai receber esses elétrons. Geralmente, o elemento A vai ser um metal. Então, os metais vão ter uma tendência em ceder elétrons, porque os metais possuem raio atômico muito grande, e aí aquele elétron fica muito distante do núcleo e ele consegue ser retirado com facilidade. Os ametais vão querer ganhar estes elétrons. E o hidrogênio também, quando estão associados a esses metais. Para que essa transferência definitiva de elétrons aconteça, a diferença de eletronegatividade entre eles tem que ser maior ou igual a 1,7, tá bom? Então, não é só ter metal e ametal, ou metal e hidrogênio, mas essa diferença de eletronegatividade tem que ser maior ou igual a 1,7. Essa eletronegatividade ela é fornecida na tabela periódica para vocês. Tem um cantinho lá na tabela, na legenda, com os valores de eletronegatividade. Olha só, aqui nós temos o átomo de sódio, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 1 elétron na última. E aqui nós temos o cloro com 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 7 na última. O que vai acontecer aqui é que vai ter uma transferência desse elétron da última camada, sempre os elétrons da camada de valência vão ser os elétrons que vão participar da ligação, lembre-se disso. Vai transferir o elétron do sódio para o cloro. Se vocês forem perceber, a diferença de eletronegatividade entre eles aí, ó, fazendo, vai ser 3,16 do cloro mais 0,93 do sódio. Então, a diferença de eletronegatividade, 2,23. Maior ou igual a 0,7, então vai haver essa transferência de elétron do sódio para o cloro. Quando acontece essa transferência, o que vai acontecer? O sódio vai ficar como um íon Na+, e agora que ele deixou de ter essa última camada, porque só tinha um elétron nela e ele foi transferido, a camada de valência dele vai ser a segunda, que tem 8. Ou seja, quando ele transfere o seu elétron, ele obedece à regra do octeto, porque ao perder elétrons, a camada de valência dele fica com 8 elétrons agora. E o cloro? O cloro, ele tinha 7 elétrons na última camada, ele ganhou esse elétron que veio do sódio e, por consequência disso, ele ficou também com 8. Tinha 7, ganhou 1, ficou com 8. Então, essas eletrosferas aqui vão ficar iguais a de gases nobres. Bom, quando eu tenho o sódio transferindo, ele ficando positivo, e o cloro recebendo, ele ficando negativo, eu vou ter uma interação, uma atração eletrostática entre cátions e ânions. Eu vou ter a atração entre o cátion, entre o sódio mais, que ficou o quê? Positivo, e entre o ânion, o Cl-, que ficou o quê? Negativo.
essa atração eletrostática que existe entre o sódio e o cloro é o que nós chamamos de ligação iônica, correto? Então, a transferência de elétrons provoca a atração entre os íons e essa atração é a ligação iônica. Como é que isso acontece? A gente sempre vai ter que representar nesse modelo aqui, ó, fazendo as camadas dos átomos? Não. Os químicos desenvolveram, tá, um modelo mais prático para a gente pegar e representar essa ligação, que é o que nós chamamos de fórmula eletrônica de Lewis ou fórmula eletrônica. Então, fórmula eletrônica ou fórmula eletrônica de Lewis. Então, eu preciso que vocês estejam agora com a tabela periódica a postos aí. O sódio, vocês vão perceber que ele é um elemento da família 1A e ele vai se ligar ao cloro. Ó. Mesmo composto, só que agora eu estou fazendo na fórmula eletrônica como vocês têm de fazer. Então, quer dizer que a diferença de eletronegatividade nós vimos que é 2,23. O sódio, que é da família 1A da tabela, você vai ter que ter a tabela agora para acompanhar essa aula, tá bom? Então, pegue a tabela, pause o vídeo e depois continue. O cloro, ele já é um elemento da família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então, vai haver a transferência de um elétron do sódio para o cloro. Quando tem essa transferência do elétron do sódio para o cloro tinha 7, ganhou mais 1, ficou com 8. E o sódio, nós vimos no slide anterior, que ele ficou com 8 na sua eletrosfera anterior a que ele perdeu, na sua camada anterior a que ele perdeu. A fórmula iônica é como os íons ficam após a transferência de elétrons. Então, o sódio fica Na+, o cloro fica Cl-. E a fórmula química vai ser a união do cátion e do ânion sem as cargas. Então, sempre na fórmula química, primeiro vai vir um cátion, depois um ânion. E aí eu vou ter a fórmula química NaCl. Certo? Sim, galera? Vamos lá. Vamos então para o nosso segundo exemplo. Cálcio e oxigênio. Diferença de eletronegatividade. Cálcio 3, oxigênio 3,44, cálcio 1, então deu 2,44. Na hora de fazer as atividades, vocês não precisam fazer essa diferença de eletronegatividade. Eu só estou fazendo isso para que vocês percebam aí que é sempre maior ou igual a 1,7 nos nossos exemplos. O cálcio ele é da família 2A, então ele vai ter 2 elétrons. O oxigênio é da família 6A, então ele vai ter 6 elétrons. Então, se ele é da 6A, ele vai querer ganhar 2 elétrons. O cloro ganhou 1, o oxigênio vai querer ganhar 2. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso na atividade? Você vai pegar e aqui você vai pôr uma seta saindo do cálcio e indo para o oxigênio. Uma seta saindo do cálcio e indo para o oxigênio. Você não vai poder fazer esse efeito da animação no papel, tá bom? Então, os elétrons vão ter que estar no cálcio e você vai ter que pôr só uma seta dizendo que eles estão indo em direção ao oxigênio. Então, transferiu o primeiro elétron, 6, ganhou mais 1, 7. Transferiu o segundo elétron, 8. Essa é a fórmula eletrônica, ou de Lewis. Fórmula iônica. O cálcio perdeu 2, o oxigênio ganhou 2, então cálcio mais 2. Lembra que quando eu perco, eu vou ficar positivo, porque eu estou perdendo elétrons, estou perdendo carga negativa, então eu fico positivo. E o oxigênio vai ficar negativo, porque eu estou ganhando elétrons, estou ganhando carga negativa. A fórmula química, você vai unir o cálcio e o oxigênio sem as cargas. CaO. Agora, potássio e enxofre. A diferença de eletronegatividade, 2,58 do enxofre, 0,82 do potássio, vai dar 1,76. Então, fazem ligação iônica. O potássio é da família 1A, tem um elétron, e o enxofre é da família 6A, tem 6. E aí, o que acontece? O enxofre, para ficar satisfeito, ele vai querer ganhar 2. Só que o potássio só pode transferir 1. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou transferir esse elétron do potássio para o enxofre. Ele tinha 6, ganhou mais 1, ficou com 7. Vou precisar de outro potássio. Ah, professor, pode isso? Colocar mais de um elemento? Pode, a ligação é entre os elementos potássio e enxofre. Você pode utilizar quantos átomos de potássio possível, quantos átomos de enxofre possível, até que ambos fiquem satisfeitos.
Potássio tem um elétron, nós sabemos. Eu transferi esse elétron do potássio para o enxofre. Ele tinha 6, ganhou 2, ficou com 8. Regra do octeto valendo. Então aqui eu vou ter 2K+. Eu não posso botar K mais 2, porque cada potássio perdeu um elétron. Então, por isso, 2K+. E o enxofre vai ficar menos 2, porque cada enxofre ganhou 2. Fórmula química, primeiro o cátion, depois o ânion, sem as cargas. E esse 2 aqui, ó, ele vai vir para frente do potássio. Então, vai ficar K2S. Correto? Sim? Então, toda vez que for a fórmula química, primeiro o cátion, depois o ânion, e esse 2 vai vir para frente. Mais um exemplo. Magnésio e flúor. A diferença de eletronegatividade deles vai ser igual aí a 3,98 menos 1,31, 2,67, ligação iônica. O magnésio ele é da família 2A, ele tem 2 elétrons. E o flúor é da família 7A, tem 7. Então, cada flúor vai querer ganhar um elétron, porque ele já tem 7, para ficar com 8, falta 1. Transfiro o meu primeiro elétron. E aí, o flúor ficou satisfeito? Sim. Contudo, o magnésio não. O magnésio precisa transferir o seu segundo elétron, porque os átomos só ficam satisfeitos, os átomos metálicos, quando eles perdem todos os seus elétrons. Então, transferi aqui o segundo elétron para o segundo flúor, que eu coloquei aqui. E aí, o magnésio ficou com carga mais 2. E agora eu tenho 2 átomos de flúor, e cada flúor ganhou um elétron. Então, vai ficar 2F-. E a fórmula química, Mg2F. Certo? Sim? Então, perceba aí, fórmula química Mg2F. Ligação iônica. Vamos para mais exemplos. Agora a gente vai fazer a ligação aí entre o sódio e o nitrogênio. Bom, diferença de eletronegatividade, 3,04 do nitrogênio, 0,93 do sódio, então 2,11 maior ou igual a 1,7, ligação iônica. O sódio ele é da família 1A da tabela periódica, então ele só tem um elétron. O nitrogênio é da família 5A, então ele tem 5 elétrons. 5 ele vai querer ganhar quanto? 3 elétrons. Só que o sódio só quer doar 1. Então, esse sódio vai transferir o seu primeiro elétron. Agora, eu vou precisar o quê? De outro átomo de sódio, com mais um elétron, para transferir o seu elétron para o nitrogênio. E, para finalizar, eu vou precisar de um terceiro átomo de sódio para transferir o seu elétron para o nitrogênio. Porque ele quer ganhar 3. Agora sim, o nitrogênio tinha 5, ganhou 3, ficou com 8. E cada sódio perdeu um aqui. Então, eu tenho 3 sódios na fórmula iônica, com carga mais 1. E eu vou ter um nitrogênio com carga menos 3, porque ele ganhou 3 elétrons. A fórmula química, esse 3 vem para frente do sódio, nós sabemos bem, e não tem as cargas. Então, vai ficar Na3N. Correto? Essa vai ser a fórmula química do composto iônico. Nosso último exemplo, alumínio e oxigênio. O alumínio, vocês vão perceber que é da família 3A, então ele tem 3 elétrons, tá bom? A diferença de eletronegatividade, 3,44 menos 1,61, 1,83, ligação iônica. E o oxigênio tem 6 elétrons. Vou transferir o elétron do alumínio para o oxigênio. O oxigênio quer ganhar 2, porque ele é da 6A. Ficou satisfeito? Não. Então, vou precisar transferir o segundo elétron do alumínio para o oxigênio. Agora sim ficou satisfeito. Está com 8 elétrons. Agora eu vou precisar de outro oxigênio, porque esse alumínio ele só vai ficar satisfeito se ele transferir esse último elétron. Lembrando que eu vou botar na forma de setinha isso daqui, ok? Então, vou transferir esse último elétron do alumínio para o oxigênio. Está estável? Não. Vou precisar de outro alumínio com mais 3 elétrons e vou transferir esse elétron do alumínio para o oxigênio. Então, aqui eu tenho agora o oxigênio que tinha 6, ganhou 2, ficou 8, 6 ganhou 2, ficou 8.
Agora, para satisfazer esse segundo alumínio, eu vou precisar de um outro átomo de oxigênio com 6 elétrons para receber esses 2 elétrons restantes do alumínio. Primeiro e agora o segundo. E agora eu vou para a fórmula iônica. Eu vou ter 2 átomos de alumínio. Cada alumínio perdeu 3 elétrons, então vou ter 2 alumínios mais 3. E vou ter 3 átomos de oxigênio. Cada oxigênio ganhou 2 elétrons. Oxigênio menos 2. E a fórmula química, esse 2 vai vir para frente e esse 3 vai vir para frente sem as cargas. Então vai ficar Al2O3. Correto? Sim? Bom, existe aí uma forma da gente colocar a fórmula química de um composto iônico sem precisar passar por todas essas etapas. O composto iônico sempre vai ter um cátion com uma carga mais X e um ânion com uma carga menos Y. A carga do cátion vai virar índice do ânion e a carga do ânion vai virar índice do cátion. Então, olha só. Alumínio e oxigênio. Nós sabemos que o alumínio é da família 3A, então ele vai perder 3 elétrons. Então vai ficar alumínio mais 3. Oxigênio é da família 6A. Se o oxigênio é da família 6A, quer dizer que ele vai ganhar 2. Então, O menos 2. Então, a carga do cátion vai virar índice do ânion e a carga do ânion, índice do cátion. Então, vai ficar Al2O3. Certo? Sim. Outro exemplo. Cálcio e enxofre. O cálcio ele é da família 2A. Então vai ficar cálcio mais 2. E o enxofre é da família 6A. Então vai ficar enxofre menos 2. Quando a carga do cátion e do ânion é a mesma, numericamente, mais 2 e menos 2, você vai cancelar essas duas cargas. E aí vai ficar CaS. Correto? Sódio e nitrogênio. O sódio é da família 1A, então ele vai perder um elétron na sua ligação, Na+. O nitrogênio é da família 5A, então se ele é da 5A, para 8 faltam 3, então ele vai querer ganhar 3 elétrons. N3-. E aí eu vou inverter. Esse 1 mais vai vir para cá, sem a carga, e esse menos 3 vai vir para cá, sem a carga. Então vai ficar Na3N. Correto? Vamos agora para o chumbo e oxigênio. O chumbo ele é da família 4A, então ele vai perder 4 elétrons. O oxigênio ele é da família 6A, então ele vai querer ganhar 2, porque falta 2 para 8. Aqui a carga do cátion vira índice do ânion, a carga do ânion índice do cátion, sem o positivo e o negativo. Só que toda vez que eu tiver um composto iônico, eu puder colocar ele na menor forma possível, eu o colocarei. Então aqui se eu dividir por 2, porque ambos os índices são múltiplos de 2, vai ficar PbO2. Correto? Sim, galera? Vamos agora às propriedades da ligação iônica. Bom, a interação entre os íons na ligação iônica produz aglomerados de forma geométrica definida, denominados retículos cristalinos, característica dos sólidos. Então, toda vez que eu tenho um composto iônico, quando eu tenho um grãozinho de sal de cozinha, eu vou ter uma alternância entre cátions e ânions na estrutura, Na+ e Cl-. Como apresentam forma definida, são sólidos nas condições ambientes, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Existem compostos iônicos com caráter fortemente iônico que são encontrados em estado líquido, é uma exceção, que é o caso aí do estereato de potássio, aqui é a ligação iônica, oxigênio e potássio, que é o sabão líquido. Então, aqui vocês percebam como a temperatura de fusão e ebulição são elevadas. Para eu conseguir fazer a fusão do sal de cozinha, que faz ligação iônica, essa substância aqui, eu preciso aquecer a 801 graus Celsius, tá? E a ebulição, 1413 graus Celsius. Então, percebam que são temperaturas bem elevadas. Os compostos iônicos são muito duros, bem resistentes ao risco, então eu não consigo riscar um grão de sal de cozinha, porém pouco tenazes, não muito resistentes ao choque mecânico. Né? Nós vimos essas duas propriedades gerais da matéria lá no início do ano. Então,
Você consegue quebrar facilmente um grão de sal de cozinha, mas você não consegue riscar ele. O melhor solvente para essas substâncias é a água, ok? Bom, quando eu tenho um composto iônico, ele consegue conduzir eletricidade, tá? Em dois estados. Quando ele está no estado líquido ou quando ele está dissolvido em água. Por quê? Porque quando ele está no estado líquido ou ele está dissolvido em água, eu vou ter a separação dos íons. E esses íons livres permitem a condução de eletricidade, tá bom? Através de uma animação que a gente vai estar vendo agora. Vou puxá-la aqui no computador e a gente vai estar vendo como é que a condução de eletricidade acontece aí num composto iônico. Momento. Então aqui eu tenho uma animação, tá? Onde a gente vai ver a condução de eletricidade num composto iônico. Olha só. Então aqui eu tenho um composto com uma substância, um frasco com água, tá? E eu estou colocando o NaCl, que é o meu composto iônico. Então aqui eu tenho o retículo cristalino, a alternância entre cátions e ânions. E quando eu tenho isso e a água vai dissolvendo essa substância, eu vou separando os íons Na+ e Cl-. Essa separação entre os íons Na+ e Cl- vai fazer com que esses íons que estavam unidos, eles fiquem separados. Toda vez que eu gero um sistema onde os íons estão separados, eu permito que esse sistema conduza eletricidade. Então, se a gente for testar a condução de eletricidade do sistema, nós iremos perceber aí que ele vai conduzir. Isso acontece se eu tiver o sal de cozinha dissolvido na água ou se eu tiver ele no estado líquido, quando ele passou do sólido para o líquido, correto? Então, em dois casos que compostos iônicos conduzem eletricidade. No estado líquido, quando eles sofreram a fusão, aquecimento deles, aí o sólido virou líquido, e aí isso vai acontecer também, os íons vão se separar quando eu tenho NaCl no estado líquido, ou quando eu coloco ele na água, os íons também se separam devido à ação de dissolução aí da água, ok? Bom, vamos agora estudar o segundo tipo de ligação, que é a ligação metálica. Um pouco sobre a importância dos metais aí, tá? E de suas ligas metálicas antes de começar. Então, nós temos aí, os metais têm um importante papel no desenvolvimento da civilização, nós sabemos disso. As sociedades modernas contam com uma grande variedade de metais para a fabricação de ferramentas, máquinas e outros itens. Os químicos e outros cientistas têm encontrado utilização até para metais menos amudantes à medida que buscam materiais para atender às necessidades tecnológicas. Aqui nós temos o aço, que é uma liga metálica de ferro e carbono, que é muito empregado na construção civil, na produção de veículos. Aqui nós temos o alumínio, que é um metal aí que possui uma densidade muito baixa, então por isso que as latinhas de alumínio elas são tão leves. A densidade está associada aí à massa, né, ao peso. E é usado em construção, na fabricação de utensílios domésticos. Aqui nós temos o cobre, que é usado aí em fios de cobre, em instalações elétricas, na construção de alambiques, que são indústrias que produzem cachaça, os reservatórios onde são armazenados a cachaça são de cobre, porque o cobre ele não reage com o álcool, tá? E aqui nós temos o magnésio, que é um metal bem mais leve ainda que o alumínio, que estão presentes aí em rodas de magnésio, que fazem com que o pneu do carro fique mais leve e, por consequência, haja um menos gasto de combustível, certo? Quando eu incorporo aí o magnésio na roda, ok? Bom, como é que funciona a ligação metálica? Ocorre entre o metal e, geralmente, outros metais. A principal característica dos metais é a eletropositividade, que é a tendência em doar elétrons. Assim, os elétrons da camada de valência saem facilmente do átomo e ficam livres na estrutura do metal. O metal que perde elétrons se transforma num cátion e, em seguida, ele pode capturar esses elétrons, voltando a ser um átomo neutro. Então, se eu tenho uma barra de ferro, eu vou ter átomos de ferro, certo? Dessa maneira. Nós vimos que os metais lá na ligação iônica têm uma tendência em perder os elétrons. Então, todos os átomos vão estar perdendo elétrons aqui e ganhando ao mesmo tempo.
Então, fica um fluxo de elétrons onde eu perco e ganho, e eu vou formar o que nós chamamos de um mar de elétrons livres, tá? Esse mar de elétrons livres é a característica da ligação metálica. Bom, algumas ligas metálicas importantes que vocês têm que saber. Como eu falei, o aço é uma liga metálica de ferro e carbono. O aço inox, ele já é um aço que tem maior resistência à corrosão. Então, as panelas de inox, elas não enferrujam com facilidade ou qualquer coisa que tenha esse material. Já vai ser aço e dois outros metais mais nobres e resistentes à corrosão, que é o cromo e o níquel. A solda elétrica, que é utilizada em soldagens industriais, já é uma liga de chumbo e estanho. Ouro 18 quilates, ouro, cobre e prata. Vocês não precisam saber as porcentagens dos elementos nessa liga, mas a composição sim. O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho, o latão de cobre e zinco, e amálgama é qualquer liga metálica que tenha mercúrio e um outro metal. Nós sabemos que mercúrio é o único metal que se encontra no estado líquido, e por isso ele consegue dissolver os outros metais, por assim dizer. Tá bom? Aqui uma curiosidade bem interessante, aqui eu tenho uma latinha de feijão bem antiga, ela é feita de aço e coberta por uma fina camada de estanho. Então, na parte interna dela, eu tenho uma camadinha de estanho. Por quê? A água, o caldo que está presente ali, ele pode fazer com que o aço corroa. Agora, quando eu tenho essa camada de estanho, o estanho ele é mais resistente à corrosão do que o aço. Então, ele impede que altere as composições químicas dentro da latinha e o material continue tendo as mesmas composições, o feijão com o caldo ali, correto? Então, toda vez que você tiver uma lata amassada, não a compre, porque você vai estar rompendo uma película que isola aquele alimento e, por consequência disso, você pode alterar a composição química interna. Tá? Propriedades da liga metálica. Bom, a maioria dos compostos que fazem ligação metálica são sólidos, a temperatura ambiente. A rigidez dos metais está associada ao fato dos cátions formarem um retículo cristalino, que nós vimos bem. Os metais são insolúveis em solventes moleculares, são insolúveis na água. Agora, no mercúrio eu consigo dissolver a maioria dos metais, e os metais alcalinos já se dissolvem em amônia. Metais alcalinos são aqueles da família 1A, lembrem-se disso. Os metais apresentam boa condutividade térmica e elétrica, porque eles formam um sistema onde eu tenho íons ali, e esses íons, como nós vimos na ligação iônica, permite a passagem de corrente elétrica. Tá? Os metais apresentam um brilho quando são polidos. Isso acontece devido aos elétrons deslocalizados na estrutura do metal absorverem energia e emitirem ao voltar ao estado inicial. E essa energia emitida é caracterizada por esse brilho. E duas propriedades que nós já estudamos quando vimos tabela periódica: maleabilidade e ductibilidade. Maleabilidade é a facilidade que é transformado em lâminas delgadas ou qualquer outra forma. E a ductibilidade é a facilidade com que ele se transforma em fios, tá bom? Então, essas são duas características importantes aí dos metais e dos compostos que fazem ligação metálica. Bom, é essa a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.